Aliás, quase 2.000 simultâneos. Gente, vai deixando o like aí. Ô Edmundo, outra coisa que eu te perguntar. Por exemplo, agora a gente tá vendo aí, o Fábio falou que o Herediano, claro que foi por conta do PEC ter sentido uma dor e tal. Você acha que a gente vai ter alguma mudança na equipe do Vasco do que a gente vinha vendo enquanto estava jogando contra o ABC, Copa do Brasil, Campeonato Carioca, cara? De repente testar alguns outros jogadores, torcer para pelo menos no meio de campo continuar com o Rodrigo ali, tava, né, do jeito que estava dando certo antes daquelas mudanças que a gente não entendeu direito. Você acha que a gente pode ter alguma mudança, sei lá, o Eric Marcos, que você fala que para mim também é um excelente jogador, Eric Marcos, acho que é um cara que tem um grande futuro. Ou de repente o Orediano, vai sair o Nenê, usá-lo um pouco mais centralizado, tentar testar ali, que você acha que vai ter, a gente vai ver alguma mudança muito brusca, não? O Gui, no Campeonato Carioca, o Maurício Barbieri, ele fez o seguinte: era jogo contra uma equipe de menor investimento aqui do futebol do Rio de Janeiro. Ele jogava num 4-3-3. Ele sempre abria um cara lá pela esquerda e, né, jogava de forma mais ofensiva porque ele tinha que propor o jogo. Quando chegou nos clássicos, ele tirou esse cara de lado de campo e botou mais um volante. Na ocasião foi até o Rodrigo, né? Que a gente até elogiou bastante, trazendo o Alex Teixeira para ser o quarto homem de meio campo, né? Aquele chamado quarto homem de meio campo. Acho que o cara que eu mais vi fazer bem essa função se chama Crisan César de Oliveira Filho, o Zinho. Ele compunha como ninguém ali no meio campo, depois saía para jogar pelo lado esquerdo. Acho que até pelo carinho, pela amizade, pelo respeito, admiração que eu tenho por ele, para mim foi o que mais me chamou a atenção. Provavelmente deve ter outros, né? Mas ele fez isso com maestria nos clubes em que jogou, na seleção brasileira, trazendo o título mundial para o Brasil. Enfim, agora, no Campeonato Brasileiro, eu acho que ele tem que definir uma maneira de jogar, né? Não dá para escolher esse jogo, aquele jogo, ser mais ofensivo, menos ofensivo. O Vasco tem já um DNA ofensivo, a torcida empurra o time o tempo todo para frente, e isso ele precisa saber. Só que, na minha modesta opinião, funcionou muito bem, porque o Alex Teixeira conseguia recompor, marcar e sair. Então, se não for o Alex Teixeira, aí que você está me perguntando sobre isso, se não for o Alex Teixeira, outro pode cumprir essa função de quando perder a bola, volta e ajuda um pouquinho mais no meio campo. Quando tem a bola, quando o Vasco rouba, sai em velocidade para virar essa opção pelo lado esquerdo. Agora, os nomes, né, que serão escolhidos, isso ele vai ter tempo, em função das eliminações precoces, né? Para a gente é precoce, porque eu gostaria de ver o Vasco na final do Carioca, gostaria de ver o Vasco na sequência da Copa do Brasil. Ele tem tempo para entender no dia a dia quem são os melhores, né? Mas acho que ele já se convenceu de que o Andrei precisa estar um pouco mais à frente, não como primeiro volante. Acho que ele perde muito na marcação, né? E que ele, ali na frente da zaga, ele precisa ter um pitbull, né? Um cara mais de marcação, como foi o Rodrigo jogando nos clássicos e que foi muito bem. E você, Fábio, o que você acha? Você acha que a gente vai ter alguma mudança? Lembrando que o Vasco é uma das poucas equipes da Série A que vai jogar apenas o Campeonato Brasileiro, né? Isso acho que é algo que tem que pensar que pode todo jogo entrar com o time titular, não vai ter que, de repente, mesclar, etc. Vai poder ter uma equipe já mais formada. Você acha que a gente vai ter alguma mudança, Fábio? Eu queria tanto que a gente falasse assim, olha, não sei se ele vai poupar porque tem Copa do Brasil quarta-feira. Eu não sei, o jogo tem uma viagem longa, depois tem o jogo de volta da quartas de final, mas não vão poder falar. Então a gente só vai falar de semana para semana, com algumas semanas meio ali preenchidas, né? Porque normalmente o Campeonato Brasileiro vai ser disputado nos fins de semana, né? Meio de semana para a Copa do Brasil ou Libertadores Sul-Americana. Infelizmente, o Vasco não está em nenhuma dessas competições mais. Copa do Brasil por incompetência dele. Concordo plenamente com o que disse o Edmundo.
acrescentaria, e vem batendo nessa tecla, e ontem também, nesse papo com o Rodrigo, ele concordou também, ele acha isso, e ainda falou mais, o Vasco perde o Pedro Raul. Eu acho que o posicionamento do Pedro Raul é da intermediária adversária para dentro da grande área. Essa coisa dele ser um atacante construtor, vir aqui atrás, no meio campo, para iniciar a jogada, para disputar, para dar num ponta, para chegar na área, não vai. Aí só se ele pedir um carro de aplicativo para ter velocidade e chegar lá dentro, não tem como, não tem como. Eu acho que o Pedro Raul é um cara que, eu já falei isso inúmeras vezes, mas não vou cansar, é só a gente observar os gols dele pelo Goiás. Aqui no YouTube tem, acabou a nossa live aqui, bota lá Pedro Raul Goiás 2022, o Elvis, camisa 10, encheu ele de bola. Falta esse camisa 10 no Vasco. Mas ele estava onde? Sempre perto da área, ou dentro da área, não brigando lá atrás. Então, acho que se tiver essa mudança de posicionamento e essas figuras, né, esses jogadores, como vocês disseram, nessas funções, o Vasco vai elevar o seu potencial. Porém, aí tem um problema. Maio tem o Mundial Sub-20 e nós vamos perder 2 jogadores importantes, Andrei e Marlon Gomes. Eles vão sair para o Mundial e aí o Vasco perde em torno de 6 jogos, mais ou menos, com eles. 5 ou 6 jogos, tem que até olhar a tabela exatamente. Mas, e depois, teoricamente, em julho, o Andrei vai embora em definitivo. Então, assim, talvez o Vasco não consiga utilizar tanto o Andrei como gostaria, mas enquanto tiver, que o Barbieri tire da cabeça que ele tem que ser ou ele ou o Rodrigo. Dá para jogar Rodrigo e ele. E ele mesmo disse isso, você vai lembrar também que lá em Tanger, antes do amistoso, o Baran fez essa entrevista lá com ele, e falou, eu joguei de 5 e joguei de 8. Eu gosto mais de jogar de segundo homem, porque eu gosto de entrar na área, eu gosto de fazer gol. E assim ele jogou na seleção, era Casimiro, ele e Paquetá. Né? Então, assim, é a posição que ele rende mais. Você ganha um 8 e não ganha um 5. Quando você escala ele de 5, você perde um 8 e não ganha um 5. Isso foi mostrado na prática nos jogos do Vasco, né? A hora que mudou isso daí, o Andrei voltou pro Vasco, piorou. Não piorou. Na verdade, quem piorou o Vasco, na minha opinião, foi o Barbieri com alguns erros, que a gente espera que ele não cometa mais, é óbvio, né? Mas o Rodrigo, acho que tem que ficar nesse time, 20 anos de idade, né? É uma promessa o Rodrigo. Ainda o pessoal às vezes esquece por ele estar sendo usado como titular também, né? Na vitória contra o Flamengo, né? A gente tem que ficar com a memória positiva, né? Sim. Na vitória contra o Flamengo foi a reestreia, não sei lá se foi reestreia, não sei se posso dizer reestreia, porque ele nunca saiu, né? Do Andrei. Foi a reestreia do Andrei. E ele jogou com o Rodrigo e com o Andrei. E o Vasco fez uma partidaça. Se o Pedro Raul não perde o pênalti, né? Teve gol anulado. Teve gol anulado, teve o Pedro Raul perdido o pênalti, o placar poderia ter sido melhor, né? E o placar de 3-1 no último clássico entre Vasco e Flamengo também foi mentiroso. No momento que o Vasco estava melhor, e aí foi até o erro do Rodrigo, a falta de velocidade do Capasso, enfim, tem uma série de coisas aí que acabou dando o placar de 3-1, que foi, na minha modesta opinião, mentiroso. Então, como é que você não repete o que deu certo? Enfim, eu acho que assim, o Maurício Barbieri também é um técnico jovem, também é a grande oportunidade da vida dele, natural que ainda ele erre, né, tenha um erro de avaliação, né, e acho que foi um erro de avaliação, né, porque se você me perguntar quem sai melhor com a bola, é o Andrei ou o Rodrigo? Eu também vou responder, vai ser unânime. Andrei, todo mundo vai responder Andrei. Mas o jogo, o desenvolver de uma partida de futebol, não é só a saída de bola. Né? Tem outras nuances. E em outras nuances, por exemplo, o Vasco perdeu. Né? A chegada do Andrei dentro da área, a marcação forte do Rodrigo na frente dos zagueiros, isso se perdeu. Então, o prejuízo foi maior do que o lucro. Então, que ele reveja isso, né, e tome decisões mais corretas, porque o Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, requer atenção o tempo inteiro. E a gente fez aqui na sexta-feira, o Fábio, para ver se o Vasco estaria na parte de cima da tabela ou na parte de baixo, quem é melhor.
E o Vasco ficou ali numa posição intermediária, e aí que vem o grande pulo do gato. Se o Vasco consegue uma vitória num clássico, né, regional, uma vitória contra um concorrente direto fora de casa, ele pode dar um salto de qualidade, chegar lá em quinto, sexto, sétimo, oitavo e alcançar a Libertadores. Não acho que esse seja o objetivo, mas se isso acontecer, você aumenta o investimento, aumenta a confiança do torcedor, aumenta o número de sócios torcedores. Venda de camisa, tudo, né? Venda de camisa, tem uma série de ganhos que eu acho que isso tem que ser levado em consideração. E aí, somado a isso, o fator casa, né? São Januário, onde o Vasco vai jogar 19 jogos, ou pelo menos 16, né? Porque os 3 clássicos provavelmente serão de mando do Vasco no Maracanã, mas 16 jogos, são 48 pontos em casa. Se o Vasco fizer a pontuação pesada em casa, você consegue administrar, negociar jogos. Perdeu para o Atlético no Mineirão, resultado normal. Não pode perder lá e aqui. Perdeu o Palmeiras lá e aqui. Não é normal lá e aqui. Aqui tu tem que tirar pontos. Em casa tu tem que ser o Vasco. Tem que ser o time pesado. E aí o torcedor tem muita importância em relação a isso. Agora, só mais um detalhe, que agora eu estou lembrando aqui. Falei do André e do Marlon Gomes em maio. O Nenê sai também. É uma opção de banco hoje. Ele e Marlon. Você perde 2 opções do banco de reservas que tem a sua importância e um titular para o mês de maio. Então o Vasco também tem que pensar nesse planejamento, que pode ficar 4, 5, 6 jogos, até abrir a janela, então, no caso de contratações, mais jogos, sem 3, 4 peças importantes, suporta o Vasco tem elenco para suportar essas baixas. Isso é para pensar também, porque aí, então vamos botar o Juan para jogar. Vai apostar num garoto? Eric Marcos vai ter que resolver? Você imagina o Thales Magno no time de hoje do Vasco, Edmundo? Como é que estaria rendendo esse menino hoje, num time que está mais acertadinho? Mas lá atrás você falou, Thales, vamos embora, resolve aí. Que aí os treinadores, não, deixa ele livre, faz o que você sabe. Mas, só tinha o garoto, ele era um andorinha, né? O Paulinho, quando subia, era uma andorinha, não dá para fazer verão. Uma andorinha só não faz verão.